Valendo. Fala, galera, bom dia. Bem-vindos aí a mais uma live colaborativa nessa segunda-feira super especial. Estamos aqui, como sempre, com o meu grande amigo Júnior e hoje também com a convidada especial, Lucimar. Fala, Lucimar, bom dia. Bom dia, que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tão espontâneo, não foi, Júnior? Foi excelente, muito bom. Bom dia, Muniz, bom dia, Lucimar. Bom dia, galera que está com a gente aqui, tanto no LinkedIn e no Instagram. Como a Lucimar falou, né, foi espontâneo, mas na verdade não deixa de ser, porque a gente faz essas lives aqui e a gente faz para vocês, né? A gente faz para poder compartilhar, para poder trocar ideia, responder as perguntas de vocês. E a Lucimar, ela interagiu com a gente em uma das nossas lives, e aí a gente, ao vivo, a gente meio que se convidou, ela se convidou, a gente convidou, e acabou que rolou esse papo aqui. Então também, se você estiver acompanhando a gente e quiser participar, manda uma mensagem aí, quem sabe a gente marca aí e traz vocês também para falar com a gente, né, Muniz? Isso aí, Júnior, isso aí. E a gente aqui está falando de atitude, e atitude requer iniciativa. Então, Lucimar, foi ótimo você primeiro ter participado, né? Interagido com a gente, e depois, agora está aqui. E é legal, né, pessoal? Cada um de nós sempre fala isso, né? Todos nós temos algo para ensinar e algo para aprender. Então, a Lucimar, ela representa isso. É uma profissional aí com muito repertório, com muita experiência, que estava assistindo, né, para se atualizar com alguns temas nossos, e hoje está aqui para compartilhar. E aí, Lucimar, a primeira pergunta eu vou passar para o grande Júnior aí. A gente tem falado muito de atitudes colaborativas, de liderança. Júnior, quer fazer a primeira pergunta aí, meu amigo? Isso aí, Muniz. Na verdade, como você disse, né? Você mesmo agora está fazendo essa série todos os dias, aí, 3 vezes na semana, aí, falando sobre liderança. E aí, até antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a Lucimar falou que a sua frase, né? O chefe pira e líder inspira, né? Que ficou e está ficando marcada, na verdade, porque quando a gente fala de liderança, a gente tem que, principalmente a liderança que a gente necessita para esse momento que a gente vivencia agora, requer uma mudança muito forte de mindset, realmente que a gente abandone aquela postura de chefe, né, como a gente gosta de enfatizar bem aqui a diferença, para que a gente então comece a ser um líder que inspire mais. E para isso a gente precisa se conectar às pessoas, né, Lucimar? Eu queria que a gente começasse a esquentar sobre isso, falando sobre isso. Ah, muito legal, muito legal. Primeiro assim, né, a questão da atitude é muito interessante. A minha primeira força de caráter é o humor. Aí a gente estava aqui assistindo a live da nossa amiga Daisy e eu fiz um comentário e você falou: o pessoal aqui é muito bom, e eu brinquei, foi uma brincadeira, do tipo, eu quero me juntar aos bons e tal, quero estar aí com vocês. Foi uma brincadeira, mas é uma brincadeira que conecta, e a gente está falando da liderança conectiva. Então, essa liderança conectiva, ela requer que você tenha uma capacidade de estabelecer rapport, conexão, match com as pessoas, né? E essa frase do Muniz não podia ser melhor, porque o líder inspira, o chefe pira. Eu não inspiro se eu não for uma pessoa que eu esteja com uma educação emocional, um autoconhecimento bacana. Então, começa tudo daí. O que acontece? Para ser chefe, basta você ganhar um poder, uma autoridade, um cargo, um crachá. E aí você tem um poder de gestão, de mando. As pessoas vão obedecer ao que você solicita, porque faz parte de um contrato de trabalho, né? De um pacto de trabalho. Eu mando, você obedece, isso com mais ou menos afeto, mas você é o líder, o chefe, e eu obedeço. Então, isso é uma coisa que é de você, líder, chefe, para o subordinado. Ele vai te obedecer, porque você tem o poder da caneta de dar recompensa ou de dar punição. Só que acontece, quando você cria um colaborador com mentalidade, com propósito, com projetos que são associados, você deixou de ter um subordinado. Você passa a ter um colaborador. Esse colaborador, ele tem propósito. E aí ele quer seguir pessoas que tenham uma liderança, uma visão compartilhada. Aí ferrou. Porque para virar líder não é mais sobre o que você faz, é sobre o outro que te dá. Eu não obrigo ninguém a se inspirar em mim, eu não posso obrigar você a me sentir se sentir influenciado por mim, é você quem me dá a liderança. Então, a gestão eu dou para você, mas a liderança é você quem me dá.
é um fenômeno ressonante. E esse termo liderança conectiva, ele veio dessa indústria 4.0, onde as máquinas e os homens trabalhando juntos, e as máquinas em aprendizado, a gente começa a ter trabalhadores que trabalham por projeto, por propósito, por missão, e não mais pelo boleto, pelo cargo, pelo dinheiro. Claro, tudo isso ainda é importante. Algumas pessoas trabalham de graça, isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, teoricamente, é de graça, ninguém está recebendo dinheiro, mas a gente recebe o nosso propósito, espalhando nossas sementes no mundo. Então, a gente não é mais obrigado a se submeter a certas pressões. E aí, essa pessoa, para nos inspirar e fazer com que a gente faça uma adesão a um projeto e dê o nosso melhor para conseguir estados motivacionais, produtividade, alta performance e tudo isso que os estudos científicos mostram, ela precisa inspirar. E inspirar só vem de um coração bem trabalhado, né? Coração peludo não inspira, não, só inspira pro mal, né? Gostei dessa, coração peludo aí, ó. É, que a pessoa toda rançosa, toda mal resolvida, ignorante emocionalmente, mal resolvido, sem propósito, com emoções desagradáveis predominantes, muita ocitocina, muita cortisol, muita adrenalina no coração, essa pessoa não inspira, essa pessoa amedronta, ela assusta, ou ela manda. Então, por isso que a gente tem uma crise de liderança, né? Porque para ser líder, você tem que primeiro líder de si. Autoconhecimento, né? Ou ela pira sozinha, ou ela pira os outros também, né? Então, e ainda tem, né, Júnior, que existe essa toxicidade que a gente já estudou cientificamente, sabe? A gente emana um manancial de energia e o outro, ele capta. Se você ficar todo mundo num ambiente trancado com uma pessoa tóxica, é igualzinho botar um veneno. É igual dedetizar a casa, essa toxicidade existe. Existem, dentro do nosso aparato, do nosso sistema, existem os neurônios espelhos, né? Eles captam, eles escaneiam e captam. Se você também, como trabalhador, não estiver bem, você fica à mercê desse chamado vampirismo, né? Dessa toxicidade dos outros, não é só do líder, é dos outros. Agora, na pandemia, a gente viu a capacidade que alguns chefes pirados têm de adoecer as pessoas, né? É verdade. E aí, assim, ó, já tem fã aqui no Instagram, ó, a Paula Freitas falou que a Lu é sensacional. A galera aí que está chegando no LinkedIn também, pessoal, quiser colocar perguntas no LinkedIn do Júnior, no meu LinkedIn, coloca. Mas você falou um negócio legal que eu e o Júnior, a gente sempre repete aqui, ô Lu, agora é você íntimo também, né, Júnior? É Lu, né? Já que Lu. A Paula falou Lu, também vou falar. Eu nem me reconheço quando fala Lucimar, eu fico procurando quem é. Então, Lu, ó, obrigado, Paula, um beijão. O pessoal aqui é muito generoso comigo, viu? Legal. Então, Lu, deixa eu falar um negócio para você. Você comentou essa questão aí, né, do líder, do chefe que eu coloquei, né? O chefe pira e o líder inspira. E o mais interessante é que hoje, um mundo complexo como se esse chefe que a gente tem falado, combatido, que ele só ficava limitado, né, ao poder do crachá, se ele de verdade consegue mostrar para o time, né, o objetivo maior, da clareza, ele inspirando o time, ele mesmo não pira mais, porque não fica nas costas dele, né? Quando eu brinco com isso, o chefe não é que ele pire somente os outros, ele pira ele mesmo, como o Júnior falou, né? Não, o primeiro pirado é ele, né? É o primeiro pirado, porque é uma pressão muito grande. A gente sabe, né? Eu brinco aí, eu já tive cargos tradicionais, hoje eu sou gerente, eu tenho um pouco do cargo tradicional, eu tento balancear com essa questão da liderança inspiradora, mas é muita pressão no curto prazo, né? Então, se o líder ele não se reconhece como uma pessoa que não tem todas as respostas e precisa realmente conectar, por isso você colocou muito bem, né, Lu? Liderança conectiva, você conecta a inteligência coletiva. E aí, Júnior, eu queria que você comentasse um pouco disso, a gente tem trabalhado muito isso na jornada, né? A inteligência coletiva, em que divide, né, a carga para todo mundo. E aí você consegue ir mais longe. Eu queria que você colocasse um pouco disso, Júnior, e fizesse alguma outra pergunta para a Lu. Legal, e eu acho que ela colocou um negócio muito importante, né? Que para a gente conseguir criar essa conexão, para que a gente consiga ter as pessoas trabalhando de forma alinhada, todas em prol de um único objetivo, tem que ter um propósito muito claro. Então, esse propósito é que vai ser a força motriz para que tanto o líder ele consiga alinhar as pessoas com relação a esse objetivo,
tanto para que as pessoas possam se conectar, e aí você está falando de liderança conectiva, então essa liderança que consegue transmitir claramente esse propósito faz com que as pessoas que se conectem a esse propósito se engajem muito mais naquilo que elas estão realizando. E aí, com isso, o poder da inteligência coletiva, ele se maximiza ali e consegue realmente produzir resultados incríveis. Eu gosto muito de falar, porque a gente comenta bastante, o próprio nome já fala, né, jornada colaborativa, a gente fala muito sobre a questão da colaboração e a importância disso para que a gente consiga trabalhar em conjunto, em equipe e alcançar resultados incríveis. Só que eu gosto muito de dizer o seguinte, colaboração sem alinhamento não é nada. Então não adianta nada eu estar colaborando com você, eu estou aqui, posso estar colaborando, estou te ajudando e tal, mas só que eu estou olhando para lá e você está olhando para cá. Então a gente não vai conseguir juntos produzir um resultado que vai ser a soma de ambas as partes. Então cada um vai produzir o seu resultado em paralelo, de forma isolada. Mas quando a gente se une e aí a gente está olhando para um objetivo único, isso faz toda a diferença e faz com que a gente então exponencialize a capacidade que a gente tem de alcançar resultados. Inclusive, a gente está produzindo um livro agora, que é o Jornada da Liderança Exponencial, onde a gente junta uma série de conceitos que vão além daquilo que a gente fala da agilidade, enfim, que a gente transcende isso para todas as organizações e principalmente para os níveis executivos, para a gente mostrar o seguinte, a importância desse líder, principalmente que está nas camadas mais altas ali, que tem mais o poder da caneta, né, como você mencionou, para que ele consiga ter, então, essa capacidade de inspirar. E aí, como, então, que esse líder que está nessa camada mais da alta gestão, ele pode, então, criar essa conexão com as pessoas, Lucimar? Porque eu acho que esse é Lu, porque esse é um grande desafio, né, Lu? É maravilhoso. Já estou aqui na fila de espera para esse livro, pelo amor de Jesus, né? Então, quando você fala assim, eu posso estar aqui para colaborar. Então, quando você fala que eu estou para colaborar, mas eu não sei bem o que eu vou fazer, quem já não foi em churrasco na casa de cunhado, né? Churrasco na casa de cunhado é isso. Você chega lá, você fala, pô, estou disponível, mas não vou sair entrando, metendo a mão, porque dependendo já dá uma treta. Se o cunhado for muito amigão, aí você pode abrir a geladeira, pegar tudo, né? Então, há uma disposição, uma predisposição das pessoas, mas que precisa, com certeza, desse alinhamento, desse direcionamento, desse papel. Mas mais do que o líder dar a tarefa, é o líder provocar a autonomia da autogestão. Qual a nossa missão? Porque a gente também já vê dentro das organizações, Júnior, a ruptura do tal do job description. Não tem mais. Existe o job crafting, que é o desenho do cargo. Dentro do que eu fui contratado, que é minha especialidade, como é que eu me interconecto com o perímetro de minha atuação para eu fazer pontes com os meus stakeholders ali, e eu vou dentro daquele perímetro fazer tudo. Eu brinco assim, uma metáfora do futebol, né? Você tem sua posição de jogador. Dentro daquela posição, você precisa ficar estático ali. Você tem um perímetro de atuação. Mas eu não posso também sair daquele, não sei nada de futebol. Mas vamos aqui exagerar. Eu vou sair lá da defesa e ir para frente, para o ataque. Vai ficar um buraco ali no meu espaço de jogo. Então, assim como o jogador enquadra no futebol, no basquete, no vôlei, ele tem o perímetro de atuação dele, ele precisa dessa orquestração do técnico de qual é o jogo. Joguei vôlei lá quando eu comecei a ser jovem, que eu já tenho uma longa estrada de juventude, né? Já sou jovem há uns 40 anos, mais ou menos. Então, o que acontece? Se o técnico não der o treino de qual é o jogo, qual é a jogada, qual é a tática, qual é a estratégia, não adianta eu saber jogar voleibol. Eu não vou me posicionar bem na quadra. É para eu marcar o fulano, é para eu marcar a quadra, é para eu receber a bola. Quem vai sacar, você quer que eu faça o quê? Nós vamos fazer uma bola de 2 tempos, vamos fazer de 3 tempos. Não adianta eu só ter o talento, eu preciso de uma orquestração. O músico, a mesma coisa. Então, vamos começar do que você me perguntou, como é que faz a conexão. Primeiro, gente, como liderar é um fenômeno interpessoal, ele é interdependente, não existe líder sem equipe. A gente já tem esse erro, que você fala, o cara é o líder do projeto. Projeto não tem líder, projeto tem gestor. Então, quem é o gestor do projeto? É a pessoa que toma a decisão de orçamento, de prazo, de cronograma. Todo líder pode ser um gestor, nem todo gestor é líder. Né? Eu posso ser um gestor, tipo, cuido aqui, você está gerindo essa live, mas você não tem poder
de influência sobre ninguém, ou pode ter, tá? Então, gestor pode ser líder ou não, e líder pode ou não ser gestor também. São duas coisas diferentes. Liderar é influenciar, aglutinar pessoas em prol de uma causa. Quando esse líder transmite com clareza a visão, para que nós existimos, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa missão para quem a gente trabalha, o que são os nossos valores, cada um começa a trabalhar por si, e aí os talentos exponenciais surgem, porque é tipo o jogador. O jogador, ele é capaz de fazer jogadas incríveis dentro do talento dele, porque ele está orquestrado com o time, não fica aquela briga de ego, né? Eu quero fazer mais gol do que você, aí eu vou lá e tomo a bola de você, porque eu quero ser o artilheiro, sendo que você está melhor posicionado no campo. É tudo em prol de um jogo. Então, a primeira coisa é que esse líder, ele precisa ser um exemplo. Não é que ele é um exemplo porque ele é certinho, não, mas é porque ele vivencia o que ele cobra e pede. Então, eu quero disciplina e resultado, eu entrego disciplina e resultado. Eu quero cumprimento de processos, etapas, protocolos, eu dou o exemplo. Agora, o que a gente mais vê é líder que pede o que ele mesmo não consegue fazer. Ele pede uma disciplina que ele não tem, ele pede uma entrega que ele não tem, ele nem conhece o processo do colaborador dele, ele acha que tudo dá, né? E aí o que acontece? Ele não tem ideia do timeline que leva para fazer. Sabe quando você tem uma tabela de Excel que o cara fala, dá para inverter essa coluna com essa. Em vez de estar aqui na coluna, bota para cá. Bicho, isso dá um trampo. Você tem que ir no banco de dados, alterar a porcaria toda. O cara acha que é assim, mas é só virar uma coluninha. Isso aqui não é touch, não, meu. Você pega a coluna assim e vira no touch, não. Isso aqui tem um processo, tem que conferir as contas. Então, o líder que não conhece, não precisa saber fazer, mas ele não tem uma noção clara do que é o trabalho do seu colaborador, ele fica lá de cima pedindo. E as pessoas vão ficando tão acostumadas que esse líder pede tudo que elas falam, não entrega nada, e vira aquele círculo vicioso, você finge que lidera, eu finge que obedeço, e a empresa finge que está tendo resultado, né? Muito bom, excelente, Lucimar. Não sei se eu te expliquei. Não, tá ótimo, é exatamente isso. Tem até perguntas aqui que eu vou colocar para você, mas só dando um ponto aqui. A gente fala bastante sobre isso, né, Muniz? Sobre a questão da agilidade e tudo mais. E tem um artigo que saiu tem um ano, mais ou menos. Quem escreveu foi o Daniel Rigby, que é da Bain & Company, enfim. E que ele fala exatamente sobre a Agile C-Suite. E ele diz o seguinte, que para a organização se tornar, de fato, uma organização ágil, o C-Level ele precisa abraçar esses princípios ágeis. Então, não adianta só, né, Muniz, o líder falar, galera, faz aí a agilidade aí, colabora aí, que eu vou ficar aqui de cima olhando do meu pedestal e continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. Então, realmente, como você disse, é super importante o líder dar um exemplo. E aí tem até duas perguntas aqui. Eu vou primeiro fazer a que estava aqui no Instagram, que é da Tati Pereira Alves. Ela fala o seguinte, mas é difícil quando o liderado não sabe lidar com esse propósito e dessa construção compartilhada. Tem liderados que pensam que o líder precisa ter todas as respostas. Como lidar, então, quando a gente tem essa dificuldade com os liderados? Então, vê só, Júnior, como a gente acostumou desde criança na escola, a professora dizer que hora a gente pinta, que cor que pinta, agora vai ser com lápis de cor, a maçã é vermelha, a árvore é verdinha. A gente vai sendo adestrado desde muito novinho a obedecer. Esse colaborador, ele chega no mundo corporativo que teve uma disrupção, ele começa, agora você é dono da sua causa. Não. E o que acontece? Por outro lado, um líder que acaba sendo membro de equipe, porque hoje está acontecendo isso, o líder, ele é líder, mas ele é também membro, porque ele tem uma tarefa operacional, uma entrega. E aí ele rouba o tempo de liderança para fazer a entrega. Ele não tem tempo de trabalhar o mindset do colaborador, porque isso daí que a Thalita está perguntando, obrigado pela pergunta, Thalita, é a essência da liderança, é transformação de mentalidade. É você pegar aquela pessoa que eu brinco, assim, aquele diamante bem bruto, bem chucrinho, e fazer essa pessoa se empoderar, descobrir o propósito dela, nas causas dela, os valores dela. E às vezes, quando você faz essa pessoa florescer, ela até chega à conclusão que ali não é o lugar dela. Então, precisa haver esse desapego também, de que eu não quero transformar pessoas em seguidores da minha organização, mas pessoas que saibam o seu lugar no mundo. E que bom se algum colaborador chegar e falar, olha, eu analisei bem, aqui não é para mim, vou em busca de outras coisas. Cara, vai na paz. Então, hoje o problema dessa falta de mentalidade é uma precariedade da educação, misturado com um modelo organizacional muito capitalista, ainda hierárquico, comando e controle,
onde as recompensas organizacionais ainda estão muito centradas na performance individual, a ponto da pessoa ganhar diplominha e estrelinha, sendo que a empresa não fez o faturamento, né? A empresa, o time não alcançou a meta, mas o Joãozinho fez 50 gols, então toma aqui um troféuzinho. Então, esse desalinhamento entre estratégias, resultados e propósitos faz com que a gente tenha muito colaborador obediente, né? Que termina o trabalho dele com o envio do e-mail, né? Ele não tem a causa, ele tem a tarefa, né? Isso é falta de visão. É uma deficiência da liderança que precisa compensar esse colaborador, né? E até complementando o que você falou, Lu, a Luciana, que também, querida, bom dia. Quando o técnico não sabe a estratégia, como que ele se posiciona? Né? Porque acho que tem muita essa questão, né? De ainda não ter esse perfil, não ter esse conhecimento, enfim. Então, né, as empresas erram muito na promoção e contratação de pessoas de líder, porque aquilo que eu te falei, uma coisa é ser gestor, capacidade técnica, hard skill, conhecimento de processo, domínio especializado. A outra coisa é liderar. Liderar é uma visão T, é uma aglutinação de pessoas, é uma construção de visão, de missão. Nem sempre o técnico, ele é líder. Então, quando o técnico não sabe a estratégia, amada, está no lugar errado, né? Ou então tem que fazer uma imersão de estratégia. E o que mais tem é técnico que não sabe a estratégia, não por uma incompetência, mas porque às vezes o C-level também ele não conhece ou não consegue descer a visão dele a um distanciamento tão grande que não reflui, né? Ou então tem medo de abrir essas estratégias, né? E ficar vulnerável, que os colaboradores podem fazer ou deixar de fazer com as organizações. Outro dia, rapidamente, eu li uma matéria numa revista, citava uma empresa. Eu vim aqui no LinkedIn buscar quem era o CEO daquela empresa para eu dar os parabéns. Não tem o nome e não tem foto. Aí você vai ali no Magazine Luiza, né? Você manda uma mensagem para a Luiza Trajano, não dá 3 horas, ela está te respondendo. Se não for ela, alguém em nome dela. Então, essa é a diferença de uma organização que está para o jogo, sai, se mostra, de uma outra. Quer dizer, nem para mandar um elogio eu consigo saber quem é a criatura. Então, essa pessoa, ela tem tanto medo dessa exposição que ela descola, né? Então, ela não, quem está trabalhando para ela não sabe o que está fazendo, né? E penso que esse colaborador ele pode buscar esse conhecimento também, ele pode tentar acessar e buscar o que é a estratégia da organização, ou até mesmo participar de alguma forma, colaborar, contribuir para que essa estratégia ela seja feita de uma forma também diferente, como a gente tem feito até aqui. Porque eu, por exemplo, trabalho muito com o modelo, com a abordagem do Agile Strategy, que é justamente a gente trazer as pessoas para o jogo, como você falou. A gente utiliza da colaboração, da imersão e da capacidade de adaptação para que a gente consiga ter uma estratégia que seja adaptável, aderente às mudanças que a gente tem no contexto. Né? Porque a todo momento tudo muda, né? A gente está num mundo de constante transformação. Sim. Como que a gente vai continuar planejando estrategicamente, utilizando aquele famigerado 5-year plan, que, cara, não faz mais nenhum sentido dentro do mundo atual. Né? Então, acho que é muito nessa questão. E aí, só para complementar, acho que o Muniz queria falar alguma coisa, mas tem uma pergunta aqui que é uma provocação, na verdade. Não está aparecendo o nome da pessoa, mas está dizendo o seguinte: poderia dizer que empoderar traz a colaboração, mas quando a gente delega, não, porque, na verdade, no sentido de líder e liderado, você está delegando, você não está trazendo a pessoa para o jogo. O que você acha, Lucimar? Para mim, essa daí, né? Não é do claro. Muniz, não? Não, depois ele complementa. Posso pular essa? Não, né? Assim, ó, a delegação, ela não existe só para produtividade. A delegação é um mecanismo de capacitação que ela serve para motivar, para desenvolver, para incluir, para engajar. As pessoas pensam em delegação só como desovar produtividade, né? Tá engargalado, toma. Não é delargar, então, né? Não é delargar. Não, toma aqui o que tá sobrando para mim, então eu já mostro que eu sou incapaz de dar conta do meu volume e já desovo ali numa meia dúzia. Então, a delegação bem feita, ela pode sim e deve ser inspiracional. Porque o que eu delego, por exemplo, quando o Júnior e eu conversamos inicialmente, vamos fazer a live, qual que é o tema? Ele está me dando uma delegação, mas tem o nível de delegação. Se eu sou um profissional mais experiente, mais capacitado, uma pequena ideia e eu co-crio com ele o produto.
Se eu sou um líder, um colaborador menos capacitado, mais júnior, no sentido de experiência, né? É júnior de novinho, assim, né, Júnior? Mais júnior, eu preciso de uma delegação mais situacional, onde eu tenho que dizer um pouco mais o que, como, quando, onde, né? Pensa assim, que você recebeu uma trabalhadora na sua casa, uma trabalhadora doméstica. Ela sabe fazer o serviço de casa, claro que sabe. Mas é a primeira vez que ela está chegando na sua casa. Você tem que explicar para ela como você gosta, né? Então, você vai descer mais no detalhe da entrega dela. Mas conforme ela vai ganhando autonomia, você vai subindo, chegar a um ponto que você só tem que dar uma ligeira noção. Por exemplo, hoje é dia que a minha ajudante vem e eu falo assim, ai, Maria, dá um tapinha aí na cozinha que ela tá meio zoada. E isso já é uma delegação para ela. Agora, se fosse alguém que está chegando, eu tenho que falar, olha, eu gosto que limpe a pia assim, a geladeira, enfim, né? Respondi, Muniz, me salva aí. Excelente, excelente. Eu queria fazer uns comentários aqui do LinkedIn, que são muito bacanas, complemento o que você falou, Lu, e o Júnior também. Ó, tem aqui da Célia Regina, e ela colocou assim, ó, tive um gerente que gritava com ela, né, impunha os funcionários trabalhar à base da ameaça. Isso aqui parece que está longe para quem nunca viveu isso, pessoal. Eu também vivi isso, né? É uma situação péssima. E ainda hoje tem empresa que dá voz, dá cargo, crachá para essas pessoas. O mundo está mudando. Essas pessoas são os chefes que piram, né? Que eu tenho falado aí, a gente comentou aqui. Não, então, mas a pessoa precisa de oração, porque ela não é uma pessoa que pira, ela já é pirada. Porque uma pessoa que grita descompensada, ela tem uma deficiência, gente, no lobo frontal aqui, que ela não consegue fazer contenção de impulso. Você tem alguns exemplos por aí que falam que caguei, manda calar a boca, nitidamente adoentado, nitidamente. Então, não se acostume com esse tipo de coisa, porque essa pessoa precisa de ajuda psiquiátrica. Um adulto normal que grita e xinga palavrão no ambiente de trabalho, ele, mais do que punição, precisa de acompanhamento médico, porque está nitidamente adoentado. Já nessa idade, nessa altura, você deveria saber conter seus impulsos irados, porque todos nós temos, odinho alheio, todo mundo tem, mas daí você gritar, xingar e falar impropérios, já vai para uma descompensação. Então, manda para o psiquiatra tomar remedinho, que tem cura, viu? Isso aí, concordo. Ela resolveu, já saiu da empresa, tal. Graças a Deus. Mas, entende, né? A gente tem falado isso. A pessoa sai da empresa, geralmente não é por causa da empresa, por causa do chefe, né? Esse aqui é um exemplo. Sim. Obrigado aí, Célia Regina, pela coragem de colocar isso aí. Parabéns, Célia. E, faz bastante detox, porque isso não é padrão, não se acostuma. O que a gente vê é que o mecanismo da própria organização, ele valoriza a subida de gente perversa, que é um distúrbio, tá? A perversão não é só aquele cara psicopata que arranca, degola todo mundo, não. Ela tem níveis. Então, a gente vê muita gente psicopata que é muito ambicioso para o poder. E ele tem um certo prazer mórbido em detonar todo mundo. Você não é obrigado a ficar nesses lugares, né? Hoje existe muita empregabilidade para além da CLT. É só a gente exercitar um pouco a criatividade, porque às vezes você vende também sua alma para o diabo, né? Em troca de um dinheiro de boleto, você daqui a pouco está com a sua saúde mental totalmente detonada e às vezes ainda detona a tua família, né? Porque tem isso também, né? Isso. Então, deixa eu dar um exemplo bom agora. Demos um exemplo ruim, né? O chefe que pira, ele mesmo e os outros. Agora vamos dar o exemplo da Márcia Rangel, que ela coloca assim, amor, generosidade, né, o humor, o segredo das relações, inclusive de líderes e colaboradores. Isso aí, a generosidade que a Márcia coloca aqui. Fechando aqui os comentários, tem um Paulo Rogério Ribeiro, que ele fala que, até que o Júnior comentou, né, que o líder precisa participar ativamente do dia a dia e não estar presente apenas para delegar. A gente tem falado muito isso, né? O líder joga junto. E aí, pessoal, na reta final, como a Lu falou aí bastante de futebol, Júnior, a gente gosta também, né? Eu particularmente. Deixa eu dar um exemplo real, e aí eu passo para vocês aí, para vocês encerrarem. Uma situação que aconteceu essa semana aí. Rogério Ceni, técnico do Flamengo, do meu Mengão aí, que estava em outro patamar e está perdendo muito. E, assim como no futebol, nas empresas, a gente tem que entregar resultado. E olha que interessante o que a Lu falou e o que o Júnior falou, pessoal. Você que está aqui no Instagram e você que está aqui no LinkedIn. Pegar um exemplo concreto e aí eu passo a bola para vocês encerrar. O Rogério Ceni, na época de jogador, ele foi um grande goleiro, né? O melhor, se bobear o melhor do mundo.
E ele ainda, ó, a questão da... ele era não só goleiro, ele batia falta, batia pênalti, né? Fez muitos gols de falta e pênalti. Ele ia além do cargo dele. E na época de jogador, falando dessa questão da divisão de tarefas entre o time e o líder, olha que interessante, uma característica do Rogério Ceni era se dedicar muito e ser muito obstinado em fazer o melhor tal. Aí, essa característica que levou ele ao sucesso atrapalha ele como técnico, como líder, porque ele quer cobrar mesmo empenho, às vezes ele se fecha. Isso aí eu li, dos motivos da demissão foi um pouco disso, né? Não estou dizendo que só tem um certo nessa história, todo mundo tem sua parcela de culpa, mas olha que interessante. A mesma característica que fez ele ser o melhor jogador do São Paulo, o melhor goleiro de todos os tempos, né? Inclusive fazendo gols de títulos, né? Ele como goleiro, ele ia além, né? E essa característica dele de ser muito focado no resultado, ele fazia e conseguiu. Agora, como líder, isso atrapalha ele, né? Dizem que ele falta ele isso, né? Entender que cada um tem a sua característica, entender que ele tem que estar junto com o time e não ficar só cobrando, se fechando. Então, olha que interessante, isso acontece muito quando a empresa ela promove o melhor técnico, a melhor especialista para a liderança e não dá a capacitação, ou não pergunta se a pessoa quer. Às vezes a pessoa vai pelo dinheiro, né? Então, o Júnior, eu queria que você comentasse rapidamente sobre isso, passasse a bola para Lu, nosso tempo já estourou, mas vamos lá, para encerrar com chave de ouro aí, vamos nessa. Legal, só vou fazer então a leitura aqui de um comentário da Fabi Mello, que está lá no Instagram, que ela fala: delegação com propósito, do saber para quê, por quê e como. Sentimento de dono, semeado para deixar de ser ação mecânica e execução, e para um grande propósito de time e da empresa. Então, eu fecho com esse comentário aí, porque eu acho que ele foi excelente, parabéns, e obrigado, Lucimar, Lu, grande na abraço. verdade, foi ótimo aí o papo, acho que é isso, né? A gente realmente ajudar e criar essa conexão verdadeira com as pessoas para que a gente consiga liderar de uma forma melhor, né, Lu? Obrigado aí. Obrigado, gente, um prazer. Beijo. Quer dar um fechamento, não? Dá tempo aí, Lu. Achei que ele tinha falado para eu ficar quietinho. Não, eu falei para você fechar, passei a bola para você. Fecha aí. O Júnior passou a bola. Ó, o Júnior tinha um tempinho, ele passou para você. Faz esse fechamento aí. Olha, todo mundo pode... meu recado é: todo mundo pode ser líder, mas para ser líder, você tem que entender que liderança é uma ciência. Precisa estudar. E assim, e o que acontece no futebol? Você já bota o cara direto de jogador para líder. Líder tem jornada. O Rancharan fala do pipeline da liderança. Eu vou passando por ciclos, né? Então, eu preciso lembrar que para ser um bom líder, eu preciso ter o estilo adequado para o tipo de contexto e o tipo de equipe. Então, por exemplo, esse líder marcador de bumbo aí, que é um estilo que o Goleman chama, que parece que é o Rogério Ceni, ele é inadequado para o time e para o contexto. Então, assim, eu não posso ser democrático se tem um incêndio na floresta e a gente, bombeiro, tem que apagar. Eu também não posso ser autoritário se eu estou dentro de um grupo de master fazendo agile ou prototipando um projeto. Então, o estilo da liderança tem que estar encaixado com a estratégia e com o tipo de equipe que ele tem. Isso tudo se aprende. Se você precisar, nós estamos aqui para te ajudar, de mentoria, de treinamento, né? Agora, você pode ser um líder muito melhor. Primeiro, autoconhecimento, depois de estudar a liderança. Essa é a minha dica. E empresas prepararem uma boa seleção por valores, porque isso é muito importante. Se a pessoa que vai liderar comunga dos valores e práticas da companhia, senão você fica dissoante. E aí acontece isso aí. Chefe que grita e tem uma placa lá na porta, respeito é um valor. Então, só que não, né? Excelente, excelente. Pessoal, então fica a dica aí, ó. Acompanha nas redes aqui no Instagram, no LinkedIn, a Lu, o Júnior. Essa galera é apaixonada por compartilhar, tem repertório, tem experiência para ajudar você, quem sabe, na sua carreira aí, com mentoria, com capacitação. O Júnior tem muitos treinamentos bons aí, a Lu também. Então aproveitem. Amanhã a gente volta 8h30. Júnior, a gente volta quinta-feira, né? Obrigado aí, amigo. Obrigado, Lu. Um abraço, gente. Obrigado, Lu. Excelente semana. Valeu, pessoal. Tchau.